Seus ombros caem para frente, você sente tensão, toda a sua postura, quando você se olha de lado, já não fica satisfeito. Vou mostrar 4 exercícios simples para abrir os ombros, melhorar a postura e aliviar a tensão rapidamente. Por que tantas pessoas, até você, sofrem com esse problema? Porque a gente passa a maior parte do tempo sentado e não tem consciência da nossa postura. E aí ficamos sentados na escrivaninha ou enquanto comemos, e os ombros vão cada vez mais para frente. Na frente, tudo encurta, puxando os ombros cada vez mais para frente devido a músculos e fáscias encurtados. E automaticamente, com isso, as costas ficam arredondadas, automaticamente. E aí levantamos a cabeça. E os músculos do pescoço encurtam, ficam rígidos e cada vez mais tensos. E isso acontece no nosso dia a dia porque não nos observamos um pouco de lado. Esse é um bom truque. Sente-se à mesa e coloque um espelho à esquerda ou à direita. Você vai se surpreender muitas vezes e vai corrigir sua postura. Mas os exercícios que vamos fazer agora vão ajudar a aliviar essas tensões que se acumulam no dia a dia, para que possamos relaxar novamente. E assim você automaticamente consegue adotar uma postura muito melhor, com os ombros relaxados. Agora vamos fazer juntos os exercícios no tempo certo, para que você possa se beneficiar imediatamente. Por isso, participe junto comigo. Primeiro, faremos um tratamento individual para cada um dos casos. Levante seu braço direito e veja quando ele estiver esticado e puxado bem para cima, até onde você consegue levar sua axila para frente. E então você percebe que puxa até o ombro. Vamos focar justamente nesses músculos responsáveis por puxar os ombros para frente, que estão bastante tensionados. E nós simplesmente relaxamos eles, alongamos eles e aí eles cedem. E depois fazemos um pouco de treinamento de força para que eles permaneçam ainda melhor nesse novo estado mais elástico. Continue indo mais fundo e aí você percebe onde está puxando. Sempre onde puxa é porque está encurtado e por isso é importante fazer o exercício até onde puxa. Intensivo, na minha opinião, você nem precisa fazer, porque isso não ajudaria tanto. Mas agora, se puxar intensamente, tem que ser aquela dorzinha confortável, sabe? Isso é interessante para o corpo, pois ele se reorganiza e você pode mudar algo. Então, agora vamos colocar força nisso. Você permanece exatamente como está, mas agora empurra a parede com a mão, como se quisesse afastá-la. E então, exatamente aquilo que está sendo alongado é o que se contrai, e isso é o valioso. Depois você relaxa de novo, aproxima um pouco mais a axila da parede e empurra o mais forte que puder. Empurre a parede para longe. E mais ainda, e um pouco mais, depois relaxa de novo e chega ainda mais perto. E agora puxe ativamente o braço para trás e segure o arco das costelas com a mão esquerda para não arquear as costas. E puxe mais um pouco, puxe mais, puxe ainda mais e mais um pouquinho. Esforce-se bastante, pode colocar toda a sua força nisso e depois relaxe novamente. Aí você percebe, ok, esse exercício exige esforço. E isso é bom, porque só quando o corpo é desafiado é que ele muda seu estado, e é isso que queremos. E agora, levante bem a mão esquerda para cima. Primeiro puxe o braço um pouco para fora do ombro. E só com isso você já sente o alongamento. E então você move sua axila em direção à parede e percebe, ah, sim, agora começa a alongar de novo. E então você vai tão longe quanto ainda consegue suportar bem. Você ainda precisa ser capaz de considerar isso como uma dor suportável. Sempre continue, se você conseguir direcionar isso, tente não arquear as costas, porque isso desviaria um pouco. Continue indo cada vez mais fundo e vá puxando-se para cima na parede com as pontas dos dedos. Você acompanha a articulação do ombro e de novo, como uma âncora, você volta de novo e de novo. E vai trazendo isso de volta para o chão, trazendo de novo, e então... Muito obrigado. E agora queremos fortalecer os músculos que estão sendo alongados para que fiquem bonitos, elásticos, flexíveis e ainda assim fortes.
Você pressiona com a mão esquerda o mais forte possível contra a parede e vai aumentando essa força. Você também precisa primeiro aprender a ativar isso, pois é um controle dos seus braços que você vai conseguir usar melhor no dia a dia. E empurre para frente, relaxe, vá mais fundo no alongamento e, de novo, pressione contra a parede, pressione de verdade e relaxe. E vá um pouco mais fundo no alongamento. E então se afaste da parede aqui também. E puxe o braço bem para trás de novo, segure o lado esquerdo das costelas com a mão direita e puxe bem para trás. E mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e então saia devagar. Então, o próximo exercício, vamos fazer algo parecido, mas com os dois braços juntos. Isso mesmo. Você pega a alça, se não tiver uma alça, use um cinto. Se também não tiver um cinto à mão agora, então faça sem alça e sem cinto. Mas preste atenção para que os cotovelos fiquem bem afastados. Não, falei errado, né? Os cotovelos devem ficar retos, totalmente esticados. E ao puxar a alça para os lados, isso é forçado aqui. Mas se isso não for forçado para você, então faça ativamente, controlando o movimento. As coxas ficam em pé, andando na vertical. E agora vamos levar a parte superior do externo cada vez mais para baixo. E agora fazemos com os dois braços o que antes fizemos isoladamente com cada braço. Para que o ombro agora aprenda a se abrir mais como um todo, a parte superior do externo desce cada vez mais. E se você perceber que pode avançar um pouco mais com as mãos, faça isso e caminhe um pouco mais com os dedos para frente. E tente também fazer a extensão na região dos ombros e evite arquear demais a lombar. Talvez você precise arquear um pouco, mas tente manter a curvatura lombar ao mínimo. E vá cada vez mais fundo no alongamento, sempre descendo mais. E agora também vamos pressionar o chão com as mãos. Pressiona de verdade, pressiona bem forte. Relaxa e desce mais um pouco com a parte de cima do osso do peito. E de novo, você pressiona o chão novamente. Pressiona bem forte e relaxa. E desce mais um pouco e desce de novo. Vai abaixando cada vez mais. E então você vai saindo devagar, saindo e de novo. E leva os dois braços para frente e puxa bem para trás. E puxa ainda mais, e puxa ainda mais, sem arquear as costas, e puxa mais, e puxa mais. Se você não estiver usando alça nem cinto, mantenha os braços na vertical, bem esticados, e puxe ainda mais, e mais um pouco. E volte devagar para baixo. Ok, próximo exercício. Vá para o chão. Deite-se de bruços assim. E agora sinta o contato do seu arco costal, dos dois arcos costais, esquerdo e direito. E vá descendo cada vez mais com os braços. Então, empurre-se com os braços cada vez mais para uma hiperextensão. Mas preste atenção para que os dois arcos costais permaneçam no chão. Empurre-se sempre um pouco mais alto. E tente também não hiperestender o queixo, mas sim tentar tocar o queixo no pomo de Adão e vá sempre um pouco mais alto. Vá sempre um pouco mais alto. E então queremos também colocar força aqui. Agora, com o tronco, você empurra seus braços contra o chão o máximo que conseguir. E agora relaxa de novo. E leva um pouco mais o queixo para trás e o tronco para longe do chão. Empurre-se mais para cima, mas as costelas continuam tocando e voltam a tocar o chão. Você contrai o abdômen na frente e depois os músculos do braço no ombro. Contraia
Resista, contraia como se quisesse empurrar suas mãos para dentro do chão. E relaxe novamente e empurre-se um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. O queixo quer ir para trás mais ainda e depois desça novamente. Dê uma respirada rápida, então suba. E agora você vai para um canto ou para o batente da porta. Um canto seria melhor, mas geralmente tem móveis lá. Por isso, procure o batente da porta que tem em todo o cômodo e fique primeiro com os braços na horizontal em frente ao batente da porta, em frente ao canto. E então você levanta os braços 45 graus para cima, que é a metade de 90 graus, a metade de uma tampa de cerveja, e dá um passo para trás. E agora atenção, não entre com o quadril, mas sim leve a orelha e a parte superior do osso do peito cada vez mais para frente. Não importa se é um batente de porta ou um canto. E então você sente o alongamento direto na frente do ombro, dos dois lados, e também na parte superior do braço até acima do cotovelo, talvez até chegando nos dedos. Continue aprofundando o alongamento. Agora, há pouco, quando estávamos no chão, alinhamos um pouco a coluna para que ela ficasse mais reta. E agora vamos trabalhar novamente a parte da frente do peito, os músculos que puxam os ombros para frente, vamos deixá-los bem flexíveis agora. Principalmente nos grandes músculos do peito, que são muito responsáveis por puxar os ombros para frente. E então você pressiona com as duas mãos contra o chão, pressionando bem forte, depois relaxa e vai um pouco mais para o canto. E de novo você pressiona novamente, pressiona, 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 relaxa e vai mais fundo e sai do canto. E agora puxe os braços para trás com bastante força, sem arquear as costas. Só puxe os braços mais um pouco e desça. Percebe que está mais ereto e seus ombros não estão mais para frente, pelo menos por enquanto. É preciso fazer o exercício diariamente, mas aqui vai uma dica especial, nosso salvador dos ombros. Você também pode usar um cabo de vassoura ou uma toalha que você simplesmente segura. O bom aqui é que a gente pode lembrar em qual alça eu estou hoje, e então podemos ir ficando cada vez mais próximos. E sempre temos o indicativo se não fizemos nada ou se fomos dedicados, porque aí vai piorar ou melhorar. Então agora vamos recuar até o ponto em que você consegue, por pouco, dar a volta e fazer o mesmo para frente. E dessa forma, ainda temos um treino de movimento adicional de alongamento, que trabalha o ombro de maneira equilibrada em todas as posições angulares desse plano. Como eu disse, confira novamente sua postura agora, dê uma olhada de lado no espelho e sem esforço você percebe que está muito mais ereto. Os ombros nem caem mais tanto para frente. O ideal é repetir isso e incluir na rotina, especialmente se você passa muito tempo sentado e retorna sempre a essa posição. Compense sempre e recomende a outros. Certamente você conhece alguém com o mesmo problema, afinal, quase todos têm. Recomende para quem trabalha sentado à mesa, pois eles precisam saber o que podem fazer por si mesmos e vão te agradecer.